Alô, turminha, tudo bem? Nosso vídeo de hoje é a matéria de ciências e a gente vai estar vendo a questão do ecossistema, os ecossistemas, a vida no ambiente. Abra um livrinho na página 28, tá? Para acompanharmos a aulinha. E antes disso, tem uma explicação que eu preparei. Então, vocês vão assistir o vídeo da explicação e em seguida vamos entrar com a matéria. Página 28, tá bom? Aguardo vocês. Bom, gente, a nossa aula de hoje é sobre ecossistema. Ecossistema é a junção, a interação dos seres vivos e dos seres não vivos. Vamos lá, vamos relembrar o que são seres vivos. Seres vivos são aqueles que nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Exemplos: animais, plantas, micro-organismos, ok? E etc. E seres não vivos, como o nome já diz, que não têm esse ciclo, eles não vão ter vida. Exemplos: vocês sabem? Água. A água tem vida? Ela nasce? Cresce? Não. Solo. Não confundam solo com planta. Planta tem vida, o solo não, tá? O solo é areia, terra. A luz do sol não tem vida, é um exemplo de ser não vivo. Temperatura, né? O clima está quente, está frio, não tem vida o clima, tá? Entre outros. É o que chamamos de ecossistema. Isso vai formar um ecossistema. A relação que os seres vivos e os seres não vivos vão ter entre si. Vamos lá, turminha. Abra um livro na página 28. Os ecossistemas, a vida no ambiente. Começando. Todos os seres vivos precisam interagir com o ambiente para que consigam sobreviver. Como vimos, as plantas precisam de ar, água e luz para produzir o próprio alimento. Então, vocês vão sublinhar isso, ó, de como vimos até o próprio alimento, tá? Então, para fazer a fotossíntese, né, a planta precisa de ar, água e luz, tá? Já os animais têm de buscar outros seres vivos para se alimentar. Outros organismos, como os fungos, participam da decomposição de matérias. Então, a planta, ela não precisa, ela produz o próprio alimento dela. Com o quê? Com ar, né? Com o ar, a água e a luz. Mas os outros animais, eles precisam buscar. Até mesmo os animais herbívoros, que só comem planta, eles precisam buscar a planta para sobreviver. Eles não vão produzir o próprio alimento deles, tá? E os organismos, como os fungos, né? Eles participam da decomposição. Se algum animal, se alguma folha, se alguma fruta, se algum vegetal morrer, eles vão estar lá participando da decomposição desse material, né? Apodrecendo esse material, tá? Então, vamos lá. O conjunto formado pelos seres vivos, pelos componentes não vivos do ambiente e também pelas relações que existem entre todos eles é chamado de ecossistema. Então, você vai sublinhar de o conjunto até ecossistema. Então, tudo que existe, os seres vivos, os seres não vivos, por exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Um aquário cheio de peixinhos, ele é um ecossistema. Então, nele tem os seres vivos, né? Que são os peixes, os animais que estão ali dentro. E tem os seres não vivos, que são as pedrinhas, né? A água não é um ser vivo, né? Então, mas o conjunto do aquário forma um ecossistema, tá? Então, o que é o ecossistema? É o conjunto formado pelos seres vivos e não vivos, todos os componentes que formam o ambiente. Então, você vai sublinhar de o conjunto até ecossistema. Foi? Muito bem. Uma floresta, por exemplo, é um ecossistema. Um lago com um aquário que
Um lago ou um aquário que tenham peixes, plantas, algas e micro-organismos também são considerados ecossistemas. Juntos, todos os locais do planeta onde existe vida, desde o fundo do mar até o topo das montanhas, podem ser considerados um grande ecossistema. Os componentes vivos e não vivos de um ecossistema estão bastante conectados. Isso quer dizer que uma mudança em um componente pode afetar os outros. Acompanhe a situação a seguir. Então vamos lá, vamos ver essas 3 imagens aí. Elas representam essa situação que foi citada aqui. Alguma mudança aconteceu e isso gerou um desequilíbrio nesse ecossistema. Vamos ver a primeira, número 1. Os seres vivos transpiram e eliminam água em forma de vapor no ambiente. A água presente no solo e em rios e mares também evapora. Então, a água aqui do rio evapora, o suor, a transpiração das plantas, dos animais também evapora, porque a planta também transpira, tá? Tudo isso evapora, quando evapora faz o quê? Sobe, vai lá para cima, né? Vai lá para o céu e forma as nuvens. Vamos ver. O vapor de água pode se condensar e formar nuvens, que vão dar origem às chuvas. Então, todo esse suor, toda essa água que tinha aqui, evaporou, subiu, formou as nuvens e criou o quê? As chuvas. As plantas evaporam sim, tá, gente? Elas soltam também vapor d'água. E o número 3. Antes de ler lá embaixo, vamos ver o que está faltando aqui no número 3, gente. As plantas, né? As árvores, está faltando, né? Tá faltando também o quê? Os seres. Cadê o sapinho? A água. Tá? Então, aconteceu uma alteração aqui. Se é o mesmo ambiente, aconteceu uma alteração. Alterações no ambiente, como desmatamento, podem diminuir a quantidade de vapor de água no ambiente e provocar mudanças no clima e na quantidade de chuva de um lugar. Muitos animais e plantas não conseguem se adaptar a essas mudanças e morrem. Então, o que aconteceu aqui? Tirou as árvores. Quando tirou as árvores, o vapor ficou muito pouco, então parou de chover. Porque as árvores, o vapor das árvores, a transpiração, subia e formava as nuvens, não era? Então, parou de chover. Mas o vapor da água continuou a subir, até que não choveu mais aqui. Então, as plantas morreram, o rio secou, tá? Por que aconteceu isso? Os animais também que viviam aqui saíram, sumiram, tá? Por que aconteceu isso? Porque houve desmatamento. Então, a planta, ela não transpirou, ela não soltou o quê? Vapor na atmosfera. E o que aconteceu foi isso. Tá bom, amores? Vamos lá agora na página 29. Tem 2 crianças conversando, tá vendo? Número 1. Observe a imagem abaixo e preste atenção na conversa dos meninos. Um lago é um ecossistema formado por peixes e plantas, disse o primeiro menino. O segundo, a água também faz parte desse ecossistema? Então, lá na outra página a gente viu o quê? Ecossistema é tudo que existe no ambiente, os seres vivos e os seres não vivos. Um ser vivo, para ser considerado ser vivo, tem que acontecer o quê? Quais são as características? Isso mesmo, nasce, cresce, pode se reproduzir e morre, né? Então, para ser vivo tem que ser assim. A água não nasce, cresce, pode se reproduzir e morre. Não. Ela é um componente não vivo. Então, ela não é um ser vivo. Mas ela faz parte do ecossistema, sim. Então, como você responderia a pergunta do menino? Como você responderia? Sim. Os componentes não vivos do ambiente, como a água, também fazem parte do ecossistema. Então, a água faz parte do ecossistema, tá? Você vai escrever sim. Os componentes não vivos do ambiente também fazem parte do ecossistema. Foi? Muito bem. Vamos lá. Observe as figuras abaixo. Então, aqui a gente tem 2 figuras, né? Tem uma tartaruga aqui sozinha numa pedrinha, numa bacia, eu acho, parece uma bacia. E tem uma tartaruga aqui dentro de um aquário, tá vendo? Com algas, pedras, peixinhos, tá? A pergunta é a seguinte: qual das figuras mostra um ambiente mais adequado para manter uma tartaruga tigre d'água saudável?
Por quê? Qual o ambiente mais saudável? O ambiente da letra A, que ela está ali sozinha em cima de uma pedra, ou o ambiente da letra B? Vamos lá, vamos pensar. Qual é o mais saudável? Isso mesmo, a figura B, porque mostra um aquário com condições mais parecidas com as do ecossistema natural da tartaruga tigre d'água. Então, qual é a resposta que você vai colocar? A figura B, porque está mais parecido com o ambiente onde a tartaruga vive, né? Um ambiente natural dela. Foi? Vamos lá. Número 3. As fotos a seguir mostram alguns exemplos de ecossistemas. Então, eu tenho aqui um recife de corais, que fica no fundo do mar, uma floresta e um ambiente polar, tá? Cheio de gelo aí, tá vendo? Vamos lá. Converse com um colega. Quais diferenças existem entre esses ambientes? Você acha que alguns deles é mais importante que os outros? Então, a diferença que existe é o tipo de clima, né? Aqui é o fundo do mar, aqui é uma floresta, aqui já é gelada, aqui parece ser mais úmido, né? Então, vamos lá. Os alunos podem mencionar que os ecossistemas diferentes quanto ao clima, a abundância de água e os seres vivos presentes neles. Então, o clima, a quantidade de água e os seres que habitam. Essas são as diferenças, tá? Entre esses 3 ecossistemas. O clima, a quantidade de água e os seres que habitam neles. O ser que habita no recife, no fundo do mar, não é o mesmo que habita a floresta, que não é o mesmo que habita um ambiente polar, certo? Vamos lá. Vamos lá, vamos ler imagens, página 30, vamos lá. Observando detalhes dos seres vivos. Como vimos, as bactérias são seres muito pequenos, mesmo usando microscópio de luz ou ópticos. É difícil visualizá-las, porém, o estudo desses grupos foi facilitado após a invenção dos microscópios eletrônicos. Os microscópios eletrônicos são aparelhos que podem ampliar as imagens em mais de 1000 vezes, bem mais que um microscópio de luz. Além disso, eles também têm maior poder de resolução, isto é, permitem distinguir pontos que estão muito mais próximos. Com isso, é possível ver mais detalhes na imagem formada. As imagens captadas pelos microscópios eletrônicos são interpretadas em computadores e, normalmente, colorizadas artificialmente, para destacar e diferenciar as estruturas. Existem diferentes tipos de microscópios eletrônicos. Um deles mostra detalhes da superfície dos objetos ou dos seres vivos. Vejam exemplos nas imagens a seguir. Então, aqui, ó, eu tenho na imagem uma bactéria, imagem de uma bactéria no microscópio eletrônico e colorizada artificialmente. Então, quando eu coloco o microscópio comum, eu não consigo ver com esses detalhes todos igual o microscópio eletrônico. E também não vejo cor, isso aqui foi colorida, tá? Botou no computador e no computador foi feita essa coloração aqui, foi colocada essa coloração nela. Tá bom, meus amores? Isso aqui é uma bactéria. Aquela que causa um monte de doença na gente, que a gente tem que tomar antibiótico. Isso aqui é uma bactéria, tá? Isso aqui, olha esse bichinho feio. Nossa, né? Esse bichinho, ele é chamado imagem obtida pelo microscópio eletrônico e colorizada artificialmente de um ácaro. Sobre a ponta de uma agulha. A agulha está em azul, né? Aumentado de 30 vezes. Os ácaros são animais muito pequenos, normalmente encontrados na poeira. Então, toda vez que tem poeira, quase todas as vezes, né, tem ácaro. Às vezes no colchão, no cobertor, tem ácaro. Tá? É esse bichinho aqui. Olha como é que você vê. Ele, quando você olha no microscópio, você não vê ele com cor, tá? Mas quando bota no computador, foi feito. Isso aqui é a ponta de uma agulha bem fininha. Olha o ácaro aqui, como é que ele é tão pequenininho que não dá pra ver. E ele foi aumentado 30 vezes, hein? Então, quem faz esse papel é o microscópio eletrônico,
Tá bom, amores? Vamos lá. Vamos lá, página 31. Agora é a sua vez. Número 1. As imagens A e B mostram seres vivos de que grupos? Como você descobriu essa informação? Então, a gente descobriu a informação aqui, ó, lendo aqui a legenda, não foi? Não foi? Então, vamos lá. A primeira foto mostra a bactéria e a segunda, um animal, o ácaro. Como que a gente descobriu? Essas informações constam na legenda das imagens. Então, você vai botar a primeira, uma bactéria, a segunda, um ácaro. Ponto. Elas estavam na legenda. As informações estavam na legenda. Tá bom, amores? Vamos lá, número 2. Os seres vivos mostrados nas imagens A e B têm a coloração que está na imagem? Não. As imagens, eles foram colorizados artificialmente. Então, ó, a bactéria não é rosinha e verde, e nem o ácaro é marrom, e nem a agulha é azul, tá? Foram coloridos artificialmente. Número 3. Pelas informações das imagens A e B, é possível concluir qual ser vivo é maior, a bactéria ou o ácaro? Sim, o ácaro é maior. O que pode ser concluído a partir das informações do aumento da legenda. Então, ó, se ela foi aumentada 30.800 vezes e tá desse tamanhozinho, e o ácaro só foi 30 vezes, tá desse tamanho, quem é maior? O ácaro, tá? Número 4. Observe a imagem C abaixo. Ela mostra as mesmas bactérias da foto A, porém vista ao microscópio comum. Que diferença você observa entre as imagens A e C? Tá vendo? Aqui, ó, são as mesmas bactérias. Qual a diferença que há entre essa aqui do microscópio comum, vamos lá, e essa aqui do microscópio eletrônico? Olha aqui do microscópio eletrônico. Olha do microscópio comum. Né? Espera-se que os alunos indiquem que é possível ver mais detalhes das bactérias na imagem obtida por microscópio eletrônico. Então, essa aqui, com microscópio eletrônico, você pode escrever isso, microscópio eletrônico, mais detalhes. Microscópio comum, menos detalhes. Tá vendo? Não dá pra ver ela muito bem. Tá? Número 5. A imagem D, abaixo, foi obtida por microscópio eletrônico. Vamos tentar adivinhar que animal ela mostra? Leia as dicas e observe a imagem. Vamos lá. Qual foi a dica que deu aqui? Ai, meu Deus, eu não quero que vocês vejam. Peraí, vamos lá. Esse animal visita flores e faz mel. Olha só com o microscópio eletrônico como é que ele foi visto. Que animal que visita as flores e dá mel? Abelha. Muito bem. Imagem obtida por microscópio eletrônico e colorizada artificialmente. Aumento de 10 vezes. Então, essa aqui é o formato, né, de uma abelha. A imagem de uma abelha vista no microscópio eletrônico, tá? Facinho, né, gente? Visita as flores e faz mel, abelha. Vamos lá pro próximo. Vamos lá. Aprender sempre. Página 32. Observe a conversa entre as crianças. Juliana, adivinha o que eu vi no zoológico? Uma jiboia de 2 metros. Puxa, Márcia, minha mãe tem uma em um vaso lá em casa, mas não é tão grande. Olha o que o menininho imaginou. Elas estão falando da mesma coisa? A jiboia que ela viu no zoológico é a mesma que a mãe dela tem em casa? Será? Vamos ver. Analise as fotos a seguir e responda. A qual desses seres vivos Márcia se refere? E Juliana? Então, olha só, gente. Essa aqui é a Márcia, tá? E essa aqui é a Juliana. Então, vamos lá. Aqui, ó. As figuras estão aqui. A jiboia, que é a cobra, né? E a jiboia, que é essa planta que vai descendo assim, é tipo uma trepadeira.
Tá vendo? Nome científico, Epipremus pinnatus. E aqui é a jiboia, nome científico, boa constrictor. Tá? Então, vamos lá. Essa menina fala assim: Juliana, adivinha o que eu vi no zoológico? Uma jiboia de 2 metros. A Márcia falou o quê? Que ela viu uma jiboia de 2 metros. Que jiboia que ela viu? A Márcia se refere ao animal, a cobra. E a Juliana, a planta. Que a mãe tem num vaso é a planta. Tá bom? A Márcia, o animal. A Juliana, a planta. Vamos lá. Agora reflita e converse com os colegas. Por que é importante haver apenas um nome científico para cada espécie de ser vivo? Então vamos pensar, gente, por que é tão importante ter apenas um nome? Muito bem, o nome científico exclusivo de cada espécie possibilita sua identificação precisa. Então, as duas têm nome popular de jiboia, mas o nome científico é diferente. Então, o nome científico possibilita a identificação precisa, a identificação certa de que animal é. Se é um animal, se é uma planta, o que é, tá bom? Porque o nome popular, as duas têm o mesmo, né? Gerou uma confusão isso aqui. Tá bom, amores? Vamos lá. Número 2. O fermento biológico é usado na fabricação de pães. Ele contém fungos invisíveis ao olho nu. Então, aqui, ó, tá vendo? O nome do fungo é esse aqui. Saccharomyces cerevisiae. Após observar a embalagem, escreva no caderno o nome científico do fungo responsável pelo crescimento da massa. Então, esse fungo, ele tá aqui dentro do fermento. Aquele fermento que a gente faz pizza, tá? É esse aqui, ó. Saccharomyces cerevisiae. Então, aqui, ó. Você vai escrever o nome dele aqui. Ele é um fungo, sim. Por isso que ele faz a massa crescer, porque ele se expande, né? Procure em um livro de culinária uma receita de prato que tenha fermento biológico como ingrediente. Copie a receita e traga-o para a sala de aula. Com a ajuda do professor, compare sua receita com a de seus colegas. Elas são de alimentos parecidos? Elas têm ingredientes em comum? Então, ó, quando a gente estiver voltando, vocês vão trazer essa receita para a sala de aula, tá bom? E a gente vai comparar. Tá bom, meus amores? Qualquer receita que use fermento biológico, também chamado de fermento de pão, tá? Número 3. Leia o texto a seguir e responda as questões em seu caderno. Vamos ler. Uma faixa grisalha na testa, cauda avermelhada, costeletas e garganta de cor ocre são algumas das características do novo primata descoberto na região da Amazônia brasileira. Popularmente chamado de zogue-zogue, o animal foi apelidado de rabo de fogo. Então, é esse animal que tá aqui, tá vendo? É tipo um macaquinho, né? Mas ele é novo. Ocre é cor de terra, tá? Vamos lá. Como é chamado o novo macaco descoberto recentemente na Amazônia? Foi denominado zogue-zogue ou rabo de fogo. Escrevam aí, zogue-zogue ou rabo de fogo. Esses são nomes científicos ou populares? São nomes populares, tá? Você acha que o trabalho de cientistas e pesquisadores, como os que descobriram essa nova espécie de animal, tem importância para os seres humanos? Justifique sua resposta. Sim, porque eles descobrem novas espécies que a gente não conhecia, né? Faz a gente conhecer novas espécies, ou então conhecer o habitat de algumas espécies, como vivem, como se alimentam, evita que as espécies entrem em extinção. Então, o trabalho dos cientistas, sim, é muito importante. Tá bom, meus amores? Então, a linha de ciências foi essa. Até a próxima.